Eu sou Lúcia, professora e diretora do SEI Desenvolvimento Infantil. E estamos aqui no nosso segundo episódio para falarmos sobre desfraude ativo. Importante ressaltar que estamos falando do desfraude diurno, ok? Oferecer um ambiente estável na família e na escola é a base de tudo. Vamos lá, vamos pensar. Rotina acelerada. Criança ansiosa? A ansiedade é algo natural, faz parte do desenvolvimento e do desenrolar da vida. Afinal, estar diante do novo ou do inesperado desperta o sentimento de ansiedade em todos nós. E assim como outros sentimentos, este também tem sua função e importância. No entanto, diferente de quando somos adultos e falamos sobre este sentimento, identificando suas causas, as crianças ainda estão vivendo o processo de aprender a dar nomes e entender os seus sentimentos. Portanto, a ansiedade pode ser vivida como algo confuso por elas, sendo até mesmo interpretado por elas, na sua ingenuidade e inexperiência de mundo, como medo ou raiva. Assim, cabe aos pais ajudar a criança a compreender melhor esse sentimento tão intenso. E também cabe dizer que nós somos pais, mas os nossos filhos não vieram com manual, não é mesmo? Quem dera! Nós também estamos em processo de aprendizagem nessa vida. E olha, precisamos ser muito bondosos com os nossos erros. E é por isso que aprendermos juntos é tão bom. Agora nós vamos falar sobre algumas rotinas que interferem no comportamento dos nossos pequenos. Hora de dormir, hora de alimentar, hora para TV ou tablet. Abre-se parênteses. Já existem documentos científicos dizendo que o máximo que uma criança deve ficar exposta à tecnologia no dia é de 2 horas. Crianças menores de 2 anos não deveriam e não devem fazer uso de tecnologia. Fecha parênteses. Então, hora de dormir, hora de alimentar, hora para TV ou tablet ou celular, hora de organizar seus próprios espaços. Rotina infantil. É importante que os pequenos tenham horários para acordar, realizar as atividades, brincar e dormir. Seguir os horários faz com que a criança se acostume e estabeleça uma rotina. Você pode montar para o seu pequeno um quadro de horários com desenhos mostrando como será a ordem do seu dia. Isso trará mais segurança para ele, pode confiar. Sobre os espaços organizados, desde muito cedo, os pequenos podem e devem auxiliar nas tarefas domésticas. Afinal, eles também fazem parte da casa. E o que a gente quer falar para você, nós da escola, é que na escola eles fazem isso. Outros fatores emocionais intensos que interferem no desfraude. O nascimento de irmãos. A chegada de um irmão mais novo muda os hábitos e a rotina da casa. E isso demanda uma nova adaptação, que pode ser tranquila ou um pouco mais turbulenta. A forma como o primogênito vai reagir à nova situação depende muito de como os pais vão lidar e abordar esse assunto com ele. Separação dos pais. Os primeiros laços sociais da criança são formados na família. É indiscutível que a família e o seu relacionamento irão determinar, em boa parte, a personalidade dessa criança quando adulto. O bebê já sente o apego e a relação com a mãe, começando aí o primeiro vínculo com os pais. O vínculo na infância faz com que a criança se sinta segura futuramente. E quando há o divórcio, a separação, um dos pais acaba por conviver menos ou até mesmo não há mais convivência, fazendo com que a criança sinta falta dessa presença diária. Esses conjuntos de situações determinam como será a sua reação em relação a alguns fatos, sendo importantíssimo para o desenvolvimento emocional. Mudança de casa. Ansiedade da família. Às vezes, os pais podem favorecer o aparecimento de inseguranças, que por sua vez desencadeiam sentimentos de estresse
e ansiedade. Mesmo sem a intenção e talvez a consciência, você pode deixar seus filhos ansiosos. Isso ocorre através de atitudes como autoritarismo excessivo ou, pelo contrário, muita permissividade. Preocupar-se com o futuro dos filhos é uma ação natural dos pais e mães amorosos, que querem sempre o melhor para seus pequenos. Porém, quando essa preocupação se torna tão grande a ponto de gerar muita angústia ou ansiedade nos pais, é hora de rever essa maneira de pensar. Isso porque a exacerbada ansiedade dos pais pode ser prejudicial ao desenvolvimento infantil. Muitos acham essa ansiedade normal. E além disso, os pais podem ter uma impressão de que os seus filhos não percebem o que eles pensam e sentem. Esses são dois grandes equívocos. O resultado são crianças cada vez mais novas vivenciando sintomas de ansiedade, alguns até graves, que prejudicam não só o seu desenvolvimento, como também seu bem-estar físico e emocional. Sustentar a infantilização. É muito mais comum do que imaginamos ver pais que infantilizam os filhos. Modo de falar. Muitas vezes os pais falam de maneira infantilizada, ou seja, falam como se o filho ainda fosse um bebê, fazem vozinhas de criança ou usam palavras erradas propositalmente. Não. Você tem medo constante de que algo ruim pode acontecer ao seu filho? Você trata o seu filho de uma forma que não corresponde com a idade dele? Você tem um medo muito grande, excessivo, de que o seu filho se machuque brincando? Vamos lá. Crianças são cientistas. Eles precisam explorar, questionar, investigar e principalmente se sujar. Outra coisa, muito cuidado com as palavras. Influenciam negativamente o desfraude. Eca, que nojo, olha o cheiro. São expressões que não deixam a criança nem um pouco à vontade. Pelo contrário, pode fazer com que ela sinta repulsa pelo xixi e pelo cocô, atrapalhando a eliminação. Outra coisa, jamais critique o escape do xixi. Oriente, converse, pergunte, mas principalmente observe. A observação fará com que você saiba melhor o que fazer e como agir. E falando em observação, fique de olho. Se você percebe que a criança sente dor ao fazer cocô ou xixi no piniquinho ou no vaso sanitário, isso não é nada bom. Isso com certeza vai deixá-la insegura e com medo. Ela vai pensar, por que eu vou fazer as coisas dessa forma se isso dói? E aí, talvez ela prefira a fralda pelo relaxamento que proporciona. Outra coisa para se observar é a consistência do cocô. Caso ela esteja ressecada e ela sinta dor, isso não facilitará o desfraude. E aí, a gente precisa entrar com alimento, não com medicamento. Em último caso, nós queremos dizer, sempre consulte o profissional de saúde. Se ela estiver ressecada, faça uso de alimentos como, por exemplo, frutas, mamão, laranja com bagaço, ameixa preta, tangerina, pêssego. Vegetais folhosos cozidos, couve, brócolis, espinafre. Fica a dica, nada de quebrar as fibras no liquidificador. Legumes, cenoura, batata doce, beterraba, abóbora. Cereais, valiosos, aveia, farelo de trigo. Outra dica importante, vamos lá, relaxar um pouquinho. Nós mulheres fomos educadas para darmos conta de tudo, não é verdade? Ficarmos lindas, profissionais competentes, mães, dona de casa e nós em algum lugar. Existe muito preconceito e julgamento se buscamos ajuda especializada. Até nós podemos pensar assim, mas não faça isso. Pode ser até mesmo uma sessão para aconselhamento. Eu já fiz isso quando meus filhos eram pequenos e eu tinha gêmeos. Era um momento para que eu refletisse. Eu ouvia, ponderava e depois, em conjunto com meu marido, tomava decisões. Então, seja no momento do desfraude ou em qualquer outro, se sentir necessidade de um aconselhamento mais especializado, procure um psicólogo. Ele pode ser um apoiador em nossos desafios maternos, ou até mesmo perfis de educadores sérios e qualificados que falem sobre o assunto. No entanto, antes de mais nada, veja se esse profissional tem experiência, qual a linha de trabalho que ele atua.
Dá uma pesquisada antes, se essa linha vem de encontro com o que você acredita. Busque referências. Agora, eu sempre digo, o nosso coração é um excelente sinalizador. Quando nós estamos mediante uma situação e nós nos sentimos confortáveis, provavelmente este é o caminho certo a seguir. Então vamos lá? Vamos concluir? Um ambiente estável e afetivo é tudo que a criança precisa. A experiência forçada do desfraude pode se tornar tão traumática que ela pode começar a segurar as fezes. Elas vão ficando mais duras e ressecadas e, portanto, cada vez mais difíceis de serem eliminadas. E quando a gente pensa em nós, mulheres adultas, isso não é tão incomum, certo? No caso do xixi, a retenção pode levar a um quadro de infecção urinária, que pode ter desdobramentos sérios. E mamães, papais, família, tudo o que acontece na primeira infância é a base para o futuro adulto. Então eu posso dizer que estou muito feliz de nós estarmos aqui refletindo sobre o desfraude antes dele acontecer, considerando o que é positivo e o que é negativo. Ainda estamos no desafio de abaixar a calça com autonomia, a criança sem ajuda, a calça, o short e subir a calça e o short, ok? Até o próximo episódio. Um grande abraço!